Espera um pouco. Vamos realizar uma pequena pausa na história da Ebenezer, para entender de forma rápida de como surgiu a Igreja Presbiteriana. O presbiterianismo tem raízes nos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino, seu principal líder e teólogo do movimento iniciado na Suíça. O nome Igreja Presbiteriana popularizou-se nas Ilhas Britânicas a partir do escocês John Knox, discípulo de Calvino, e depois disso surgiram comunidades presbiterianas na Escócia, Irlanda e Inglaterra. A Assembleia de Westminster do Parlamento Inglês, entre 1643 e 1649, produziu a base doutrinal e padrões eclesiásticos fundamentais para os presbiterianos, que é a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. Os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos no século XVII e o século XVIII. E dos Estados Unidos, um grande movimento missionário protestante que levou igrejas presbiterianas a países do Hemisfério Sul. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, por intermédio do missionário presbiteriano Archibald Green Simonton, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou no pioneirismo e desprendimento do reverendo Archibald Green Simonton, nascido em West Hanover, na Pensilvânia. Archibald Green Simonton estudou no Colégio de Nova Jersey, com a pretensão de ser professor ou advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou no seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, levou a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. 3 anos depois disso, candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua preferência. 2 meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada pelo missionário Archibald Green Simonton, que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo do século XX, surgiram outras igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição calvinista. São as seguintes, por ordem cronológica de organização: Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em 1903, com sede em São Paulo. Igreja Presbiteriana Conservadora, em 1940, com sede em São Paulo. Igreja Presbiteriana Fundamentalista, em 1956, com sede em Recife. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, em 1975, com sede em Arapongas, Paraná. E a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em 1978, com sede no Rio de Janeiro. Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou calvinista. Entre elas inclui-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e algumas igrejas criadas por imigrantes vindos da Europa continental, tais como suíços, holandeses e húngaros. No entanto, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que, já nos primeiros séculos da história do Brasil, houve a presença de calvinistas em nosso país.
Alguns pastores têm levado a palavra de Deus ao Brasil e muitas pessoas estão aos poucos entendendo o que foi a reforma e o que é o verdadeiro evangelho. E nós temos referências como Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos e tantos outros que são da Igreja Presbiteriana do Brasil. Olá, meu nome é Wilza, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Ebenezer desde seu nascedouro, desde quando ela era congregação, na verdade, que foi no ano de 1990. Até 1990, um grupo de irmãos que morava no bairro da Xande Bebedouro frequentava a Igreja Presbiteriana do Jacintinho, em Maceió, um dos bairros da capital alagoana. Pastor Honorato, pastor da Igreja Presbiteriana do Jacintinho, decidiu juntos com os irmãos que residia no bairro da Xande Bebedouro, abrir uma congregação em 1990 na garagem da casa do presbítero Josias. O primeiro culto e a EBD aconteceram em 25 de fevereiro de 1990, que ainda foram realizados na garagem. Antes, na verdade, nós congregávamos na Igreja Presbiteriana do Jacintinho, e Ebenezer ela é filha dessa igreja. A igreja era composta praticamente por duas famílias, as duas famílias grandes, a Diniz e a família Cristo. A família Cristo, que é a família do presbítero Efigênio, que já está na glória, e da irmã Marlene, que também já está na glória, e suas filhas, a Cícera, a Geusiane e a Jacira. E a família Diniz, que era o meu tio, o Josias Diniz, o presbítero, a tia Isabel, seus filhos, o Cristiano, o Júnior. Em 1992 foi realizada a compra de um terreno no mesmo bairro, para aí sim construir o templo da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Em 1993 a igreja começou com seu culto no templo mesmo, com a construção em andamento junto com a ajuda de alguns irmãos que colocaram a mão na massa. Irmã Lourdes foi uma das peças fundamentais. E depois de 2 anos, a gente foi para o templo lá na Xande Bebedouro, E esse templo ele foi construído. Primeiro iniciou os louvores em 93, que a gente passou 91 e 92 ainda na congregação, foram 2 anos. Em 93 que a gente passou para o templo lá na Chama. E a gente iniciou ainda em construção, debaixo da lona. Os atos pastorais eram dados por outros pastores, Mas lá no início, o primeiro culto ele foi realizado pelo pastor Saulo Emanuel, que também já está na glória, E quem sempre estavam conosco era o pastor Saulo e o pastor Luiz Honorato. O pastor Luiz Honorato era o pastor da Igreja Presbiteriana do Jacintinho, que era a igreja que nós frequentávamos, antes da congregação lá na Xande Bebedouro. Depois da congregação, o pastor Saulo ele foi quem ficou mais tempo conosco. E depois que a gente foi para o templo, o pastor Saulo ainda ficou um tempo, o pastor Luiz Honorato também, mas aí a gente teve também a presença de outros pastores que foram sempre nos auxiliando com os atos pastorais, como o pastor Jair. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Eu sou grato a Deus porque no ano de 2000 eu tive a honra e o privilégio de dar atos pastorais na Igreja Presbiteriana Ebenezer. Foi um ano muito abençoado, ainda naquele templo antigo lá de origem de vocês. E uma vez por mês eu ia e pregava, dava ceia
e a gente, assim, foi grato a Deus por aquele convívio, por tantas lembranças boas que passamos lá. E eu desejo que Deus continue usando essa igreja para a glória do seu nome. Não vejo a hora de vocês poderem ter um novo espaço, um novo templo, com um espaço confortável, abençoador, para continuarem louvando e agradecendo o nome de Deus e continuando sendo usados para a glória e a honra do nosso Deus maravilhoso. Meu nome é Marcos Calixto, sou presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer desde 1999. Cheguei na igreja em 1997, logo depois de ter casado, e procurado uma igreja próxima à minha residência, né? Encontrando a Igreja Ebenezer, fui recepcionado na época pelo presbítero Efigênio Cristo, na Glória, e logo no início nós encontramos no dia a dia da igreja o seminarista Paulo Ercílio, proveniente do Instituto Bíblico do Norte, que passou todo o ano de 97 conosco junto com sua esposa Doriane. Pastor Paulo Ercílio e sua esposa Doriane ficou na Ebenezer durante 3 períodos. O primeiro período foi entre 1992 a 1995. Nesse período o pastor da igreja era o Saulo Emanuel. Paulo era estudante do Instituto Bíblico do Norte em Garanhuns, Pernambuco. O trabalho de Paulo era dar assistência ao pastor da igreja. Já no segundo período foi de 1996 e 1997, junto com a esposa Doriane, que também havia feito o curso no Instituto Bíblico do Norte. O trabalho foi também de assistência à igreja, como um todo. No terceiro período foi do final de 1999 a 2002. Em 2001, havia terminado o seminário e fui ordenado ao ministério pelo presbitério de Alagoas, ficando assim como pastor efetivo da Ebenezer. Foram um ano bem produtivo, né, bem dinâmico. Logo em seguida ele saiu da igreja para o seminário e a igreja passou por algumas dificuldades justamente relacionadas à questão do acompanhamento pastoral, né? Já visto que os pastores que vinham eram somente para atos pastorais, eles estavam somente nos domingos, né? E após algum tempo, o pastor Paulo volta já como pastor, né? Agora como pastor, passa conosco mais um ano, e volta novamente o mesmo problema, né? Nos anos seguintes, até que tivemos talvez o maior problema, né, a nível de igreja que nós temos na história, que foi o momento da divisão da igreja, né? Que boa parte da igreja saiu, seguindo um pastor, né? Nós não podemos nem chamar de pastor, dado o fato que ele fez. Muito difícil, muitas dificuldades, mas a retomada aconteceu pouco depois, né? Os irmãos retornaram, nós continuamos a trabalhar com os irmãos da igreja. Em 2008, no meio do ano, né, o pastor Luiz, já como pastor, chega na igreja, né, para nos auxiliar ainda, servindo em 2 igrejas diferentes, né, e passa todo o restante do segundo semestre conosco. A partir de 2009, já de forma efetiva, somente na nossa igreja, estando até hoje, né, no pastorado da nossa igreja. Meu nome é Luiz Roberto Nogueira, eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Ebenezer há 17 anos. Eu cheguei na Igreja Ebenezer em julho de 2008. Naquele ano, a Igreja Ebenezer, no meio do ano, ficou sem o seu pastor. Nesse tempo eu pastoreava a então congregação da Ponta Verde, presbiteriana da Ponta Verde, e fui designado pelo presbitério para dar apenas os atos pastorais na Igreja Ebenezer. Isso aconteceu porque eu já conhecia a Igreja Ebenezer algum tempo atrás, alguns membros da Igreja Ebenezer, porque eu fui presbítero da Igreja do Jacintinho, antes de ser seminarista, ser ordenado pastor, e eu já conhecia as igrejas aqui do campo de Alagoas, então eu já conhecia a Igreja Ebenezer, já conhecia alguns membros da igreja. E naquela oportunidade, o próprio conselho da igreja foi quem solicitou ao presbitério que eu ficasse dando os atos pastorais naquele restante de ano, em 2008, na Igreja Ebenezer. E o presbitério então me designou
para que eu ficasse lá nesse segundo semestre de 2008 em Ebenezer. No primeiro domingo eu vi a ceia do Senhor na igreja Ebenezer, tinham apenas 9 membros na igreja. Não existia um grupo de louvor formado, alguns instrumentos bem velhos mesmo, né? E 2 ou 3 jovens ainda pré-adolescentes ajudando no culto. E aquilo me deixou bastante abalado, né? E aí eu comecei então a me esforçar um pouco mais para não ficar vindo apenas um domingo no mês para dar os atos pastorais. Eu comecei a ficar mais frequente, né, durante a semana, domingo de manhã, porque eu trabalho na congregação da Ponta Verde, só começava à tarde. E eu comecei então a trabalhar um pouco mais, tentando ajudar a igreja Ebenezer naquele momento. E orando, né, e conversando com o conselho, na tentativa de podermos conseguir então um pastor para vir para a igreja Ebenezer. Só que nesse período, Deus começou a falar no meu coração para que eu decidisse no final do ano ficar na igreja Ebenezer, permanecer na igreja Ebenezer no ano de 2019. E foi isso que aconteceu. A partir do ano de 2019, então, o presbitério me designou para a igreja Ebenezer e eu comecei a pastorear então a igreja Ebenezer de forma efetiva. E nós começamos fazendo alguns investimentos, principalmente na parte de som, de instrumentos, mesa de som, microfones. E aí começamos novamente a reconstruir o grupo de louvor. E em 2010, Deus nos deu a graça de poder começarmos um coral, o Coral Kairos, que foi iniciado pela nossa irmã Thelma, graças a Deus, e começaram a chegar mais pessoas, algumas conversões. Logo nos primeiros anos em Ebenezer, eu percebi que a igreja tinha uma vocação muito boa para a música, para o louvor. Como eu disse, antes existia um grupo chamado Grupo Adonai. Ministério de Louvor, Adonai, líderes, Diácono Jonathan Melo e Geraldo Sabino. O Ministério de Louvor existe há muito tempo, mas só em 3 de abril de 2005 foi batizado como Grupo Adonai pelo pastor Walter. A formação inicial do Adonai era a seguinte: instrumental, Geraldo, Aritanes. Vocal, Jacira, Ezequiel, Marcos Julião e Everton. E logo depois então surgiu o grupo NGA, que foi o grupo com alguns pré-adolescentes. E o grupo dos jovens, o Adonai, e o grupo dos pré-adolescentes, que foi o NGA, com o tio Janilton. Começaram então a ensaiar e cantar nos cultos. E aí veio também o nosso coral, que foi batizado de Grupo Kairos em 2010. Grupo Kairos. Um dos grupos de louvor da igreja foi o Kairos. Adélia, esposa do pastor Luiz, pediu ajuda a Thelma em 2009 para liderar alguns jovens para a realização de uma cantata. Em 2010, quando o grupo foi oficialmente batizado com o nome de Kairos. A casa da irmã Fátima foi o local onde foi realizados os primeiros ensaios. Até o momento o grupo tem a irmã Fátima como mãe de oração. E depois dessa cantata, Thelma sentiu o desejo em seu coração de continuar com os ensaios. Depois de alguns anos, sentindo a necessidade, em 2017, Thelma convida a Lene para ajudar com os contraltos, que juntas liderou até o ano de 2022. Após isso, Lene deixou a liderança do grupo. As cantatas do Grupo Kairos, que virou programação fixa da igreja. Segue algumas cantatas realizadas pelo Kairos: Eterna Manuel em 2016. Aos Teus Pés em 2017. Haja Luz em 2018, o Natal dos Anjos em 2019. Em 8 de janeiro de 2022 o Grupo Kairos teve o seu último encontro realizado. E
E a igreja sempre teve essa vocação muito boa para a música, e ao longo da nossa história nós vamos ter aí então um grupo de crianças. Mariana Dantas foi apresentada como líder do departamento infantil para o ano de 2025, mas no mês de fevereiro teve que se ausentar das atividades, pois estava próximo de ter seu segundo filho, Benício. Mesmo depois do nascimento de Benício, teve que se manter ausente das atividades, pois Benício precisaria passar por um procedimento cirúrgico de 2 etapas. Após Benício realizar a primeira etapa da cirurgia, Mariana e sua família retornou aos cultos presenciais dia 30 de novembro, mas ainda está ausente das atividades como liderança do departamento infantil. Agora à frente do departamento infantil está a irmã Camila Lima, pois Benício logo passará pela segunda etapa do procedimento cirúrgico. Grupo de adolescentes, grupo de jovens, grupo das mulheres, né, que a igreja sempre gostou muito de louvar e de cantar. Foram anos abençoados de Deus, até mais ou menos o ano de 2013, quando nós passamos a ter algumas dificuldades para manter a igreja, né, para continuar. Percebemos que o trabalho não estava avançando, não estava crescendo, e parte desse problema estava relacionado à geografia, à localização da igreja. Num bairro, naquele momento, considerado violento, um bairro praticamente dominado pelo tráfico, tanto que a nossa igreja funcionou durante um bom tempo em frente a uma boca de fumo, e vários episódios desagradáveis ao longo desse tempo aconteceram ali, de mortes, de toque de silêncio e outras coisas mais, perto, aos arredores ali da igreja, próximo à igreja. Graças a Deus a igreja nunca foi acometida por nenhuma violência, né? Nenhum membro da igreja e nem a igreja nunca sofreu nenhum tipo de violência ali no bairro. Mas então nós começamos, antes da pandemia, nós resolvemos pedir a ajuda ao Plano Missionário Cooperativo, PMC, da IPB, para poder nos auxiliar, para podermos fazer uma revitalização na igreja. E nosso primeiro projeto, em 2019, ele foi negado pelo Plano Missionário Cooperativo, exatamente por essas dificuldades que o bairro tinha, e o Plano Missionário disse que era inviável o crescimento, a revitalização do trabalho ali naquele bairro. Então, no ano seguinte, nós fizemos outro projeto prevendo a retirada da igreja, né, dali do bairro da Xande Bebedouro, e procuramos um local e encontramos esse local que estamos hoje. Com banheiros, com cozinha, com departamento infantil, salas do primeiro andar, com tudo que tinha, e nós tomamos um passo de sair dali e procurar um outro prédio, tomando assim uma decisão difícil, mas muito importante, que mudaria o cenário, mudaria a história da igreja para sempre. Foi um passo de fé muito grande que nós demos, e nesse ano, que foi a véspera da pandemia, o PMC aprovou, né, o nosso projeto para nós sairmos da Xande Bebedouro e irmos para esse prédio que estamos hoje, que é na Praça do Colina dos Eucaliptos, no bairro da Santa Amélia. Covid-19. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na República da China. Com essas informações, as igrejas em todo o mundo iriam passar por mudanças em seus cultos. Começamos nossos cultos via internet. Muitas pessoas foram por motivo da pandemia do Covid. Um deles foi o Átila, irmão da Adélia, esposa do pastor Luiz. Mas a igreja iria passar por mais um momento difícil.
Em 2024, a saúde da Dona Maria de Lourdes Severo Diniz estava muito debilitada, onde ela passou um tempo internada no Hospital da Mulher localizado na capital alagoana, onde teve complicações e no dia 15 de maio do mesmo ano veio a falecer. Uma mulher guerreira, temente a Deus, onde deixou um legado de fé, de obediência e amor ao próximo, onde acolheu pessoas que chegavam na igreja e cuidou como fossem seus filhos. Irmã Lourdes, desde que nós chegamos, né, foi uma pessoa muito importante para a gente. Pessoa sempre alegre, sempre recepcionando as pessoas. Eu costumava dizer nos últimos anos para ela que quando eu abraçava que ela era a mulher mais cheirosa da igreja. E isso era de coração realmente. A irmã Lourdes, para mim, ela trouxe um legado. Como fundadora da igreja, como aquela que ela colocou tijolo para construir a igreja, parece que fez tijolos. Então ela trouxe um legado também de muito ensinamento nas nossas vidas, de mulher serva de Deus, fiel e de exemplo. Meus irmãos, para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder falar da irmã Lourdes. A irmã Lourdes foi uma pessoa que iniciou o trabalho dessa igreja junto com seu esposo, sua filha, uma mulher de oração, uma mulher que foi zeladora da igreja durante muitos anos e tinha um carinho, uma dedicação enorme pela igreja. Eu nunca havia visto algo parecido. Uma pessoa que sempre, eu tenho certeza disso, sempre orou pela minha vida, me sustentou com as suas orações. Uma pessoa muito querida. Ela, sua filha, Wilza, seu esposo, Natanael, foi diácono da igreja. Uma família maravilhosa, meus queridos, que deixou muita saudade quando o Senhor os recolheu, e quem eu sinto muita falta. Meu anjo terreno, presente que o Papai do Céu me deu. Um exemplo de mulher, de fé, minha educadora, minha mãe, minha amiga, que me faz muita falta. Não tenho palavras para poder falar dessa mulher maravilhosa. Sei que o céu festeja até hoje pela chegada dela, e sei que em breve eu encontrarei não só com ela, mas também com meu pai. Ela foi meu exemplo de vida. Aquela mulher que nunca teve uma desculpa para deixar de ir para a casa do Senhor. Uma mulher que trabalhou na casa do Senhor. Ela fez blocos com meu pai para construir o templo de Ebenezer, né? O templo aqui da Xande Bebedouro. Então, assim, eu não tenho palavras, sabe? É além das palavras. Eu não tenho como verbalizar. Ela foi e é, né? Ela e o meu pai foram os maiores presentes que o Senhor me deu em vida. É isso. A Igreja do Senhor permanece de pé, seguindo firme, pregando o Evangelho, onde a Bíblia é sua regra de fé e prática, onde podemos nos unir e se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, uma igreja acolhedora, amorosa, onde famílias chegaram. Pessoas aceitou Jesus. O trabalho não vai parar.